Olá pessoal, tudo bem com vocês? E na aula de hoje eu vou explicar todos os segredos do raio do busto. Vamos falar sobre o seu diâmetro, sua profundidade e sobre a famosa caixa de busto. Além disso, nesta aula vamos abordar sobre as diferenças de pences que influem nas peças por causa do raio do busto e como ele nos serve de guia para os traçados. O raio de busto é a medida do seio da mulher, é literalmente a circunferência do busto. E ele é dividido em duas medidas, o diâmetro e a profundidade. O diâmetro é o tamanho do seio e a profundidade é a quantidade de volume que ele tem. Por isso, quando estamos fazendo uma roupa, temos que pensar tanto no tamanho do busto quanto no seu volume. E isso interfere totalmente na modelagem. Então vamos embora assistir a aula de hoje. O raio de busto, ele serve de guia na hora do traçado do nosso molde, tá? Por quê? Porque a gente sempre faz o decote em volta do raio do busto, né? Tampando o seio, tá? Então o seio ele serve de guia para a gente desenhar os decotes e não mostrar muito o seio ou mostrar sabendo que a gente está mostrando o que a gente quer, tá? Então ele serve aqui como um mapa para que através desse mapa eu possa desenhar os meus decotes. E para eu fazer isso, primeiramente eu preciso encontrar o meu seio aqui na modelagem. E como é que eu encontro o seio na modelagem? Eu vou precisar da minha medida de altura de busto e vou precisar da minha medida de entreseio. Eu já expliquei na aula de tirada de medidas e eu vou reexplicar novamente. Então, eu estou aqui com o corpo, né? E eu preciso da medida de entreseio, que é de um bico do seio ao outro, e preciso da medida de altura de busto, que é do bico do seio até a cintura. Então, eu vou medir aqui a medida de entreseio e vou medir aqui a medida de altura de busto, tá? Então, primeira coisa, eu meço no molde a altura de busto, que eu medi aqui, tá? Do bico do seio até a cintura, dessa forma. E aí eu vou passar essa medida para cá, aqui no meio frente, e depois eu vou medir a medida de entreseio de um bico do seio para o outro e vou marcar a metade da medida aqui, dessa forma. E aí eu vou achar o bico do seio. E depois que eu acho o bico do seio, eu vou achar o meu raio de busto. E para eu achar o meu raio de busto, eu preciso medir aqui do bico do seio até o final do busto, tá? Dessa maneira aqui. E aí, depois que eu acho essa medida, eu vou marcando aqui em volta, fazendo um raio ou fazendo um círculo, né? No meu caso aqui, a minha base é tamanho 40 e o meu raio de busto é 7,5. Então, eu marquei daqui para cá 7,5, daqui para cá 7,5, daqui para cá 7,5 e aí eu fui por diante e montei o meu círculo. Pronto. Depois que eu monto meu raio de busto, eu tô com o meu mapa, tá? E a partir disso eu já posso traçar o meu molde. Trouxe aqui também para vocês várias fotos de vários tipos de seios e eu quero comentar sobre esses seios para a gente poder dar início a essa aula. E cada tipo de seio interfere na construção da modelagem. Então eu vou explicar isso em aula agora para você. Bom, nessa parte da aula eu vou falar sobre os tipos de seios e como que eles interferem na nossa modelagem, tá? Então é importante que a gente conheça os seios das mulheres para que a gente saiba trabalhar eles em cada tipo de roupa, em cada tipo de modelagem, tá? Então, esse primeiro seio aqui, ele é um seio médio e ele é um seio harmônico. Existem seios pequenos, médios e grandes e seios harmônicos e não harmônicos. O que são seios harmônicos e seios não harmônicos? Os seios harmônicos são seios que geralmente têm uma estrutura e que ele por si só ele já fica no local correto, geralmente ele é duro, ele está na direção correta, tá? Porque tem seio mais afastado, seio mais para o centro e seio aqui mais centralizado, tá? Tem seios caídos, seios levantados
e tem seios desproporcionais. O que são seios desproporcionais? Ou ele é muito pequeno em relação ao corpo, ou ele é muito grande em relação ao corpo. Um seio pequeno, para ele ser harmônico em relação ao corpo, o corpo tem que ser pequeno e o seio pequeno. Ou uma mulher de um corpo médio e o seio médio, e uma mulher de seio grande e um corpo grande. Quando é uma mulher pequena com seio grande, já é um seio desarmônico. Quando é uma mulher grande com seio pequeno, já é também desarmônico. Então o seio tem que ter harmonia com o corpo, tá? Esse seio aqui é um seio médio, tá? Então ele é harmônico com o tamanho do corpo dela. E ele, não sei se ele tem silicone, mas parece que é um seio duro aqui, né? Ele tá no local correto. E ele tem aqui um espaçamento aqui no meio frente, tá? Então dá para você ver aqui que ele tem um buraco aqui no meio frente. E olha, o meu molde também tem um buraco aqui no meio frente, tá? Então esse é um seio mediano para um corpo mediano, tá? Então ele é o seio aqui mais fácil para a gente poder fazer as nossas roupas. Agora aqui eu trouxe uma mulher de seio pequeno, tá? Que um raio do busto dela é bem pequenininho. Então se você vê aqui, é uma pessoa magra com seio pequeno. Então assim, o seio dela é harmônico para o tamanho de corpo dela. Porém, é um raio pequeno. E eu desenhei aqui um raio pequeno, tá? Então são mulheres que têm seios pequenos e no molde assim o raio também vai ficar pequeno. Esse tipo de seio aqui é um seio que ele não dá muito ajuste de pence invisível, porque essa mulher ela tem um corpo mais plano. Então, quanto maior o volume do seio, mais ajustes, né, dá no decote, mais papo dá no decote. E quanto mais plano é o seio, menos papos e menos ajustes vão dar no decote. Uma outra característica de pessoas que têm seio pequeno é o espaço aqui no meio, que ele fica maior. Então, se você ver aqui no meu molde, que é essa linha azul aqui, à medida que o seio vai diminuindo, o espaço aqui também vai aumentando, tá? Então, geralmente, mulheres que têm esse tipo de seio, a gente consegue fazer decotes mais profundos sem que eles fiquem abrindo muito, porque como é um corpo magro, a maioria dos decotes mais profundos e mais abertos vestem melhor. Agora aqui eu trouxe uma mulher de seio farto, e a primeira característica dele é que ele é um seio bem grande e bem volumoso, tá? Ele tem bastante volume de seio, tá? E uma coisa aqui que é muito importante você perceber, que quanto mais tem volume o seio, maior fica o raio de busto. Ou seja, o círculo do raio do busto, ele fica bem grande. Tem seios que eles são tão grandes que eles ultrapassam a linha aqui do meio frente, tá? De tão grande que é esse seio. E aí, esse tipo de seio, se você perceber, ele é junto aqui, ó, um do lado do outro. Igual aqui na modelagem, tá? Ele encosta um no outro. Cada tipo de seio tem a sua dificuldade. Como esse é um seio muito volumoso, ele precisa de muitas pences invisíveis, tá? Então, eu trouxe esse exemplo aqui. Isso aqui é um passa-bojo, mas a gente vai fingir que ele é um seio. O que eu quero falar para você, que quanto maior o volume do seio, mais pence eu preciso para eu poder acomodar esse seio. E quanto menos volume esse seio, mais plano ele é e menos pence eu preciso para poder acomodar ele. Então, por exemplo, tô com um tecido aqui, tá? Tô com tecido e tô com o meu seio aqui. E para eu poder acomodar o meu seio, eu preciso fazer pences aqui, tá? Que é a pence de busto ou a pence de cintura. Como eu estou fingindo que isso aqui é a pence de busto e a pence de cintura. Então, quanto maior o tamanho do seio, mais volume de pence eu preciso para poder acomodar ele. Então, o tamanho do busto, ele interfere na quantidade de pence que a gente vai usar no nosso molde, tá? Então,
Um seio pequeno e um seio médio, quando eu coloco 3 centímetros em cima e 3 centímetros embaixo, pode ser que esse volume de pence seja necessário para o pequeno. Para o médio, talvez a gente tenha que aumentar um pouquinho. E para o grande, talvez nós vamos ter que aumentar mais ainda o volume aqui de pence. Tá? Eu vou explicar isso mais no final da aula, mas já estou introduzindo aqui que o volume do seio, ele interfere na quantidade e no volume de pence que a gente vai utilizar no nosso molde aqui, tá? Porque essas pences aqui são responsáveis para dar a caixa de busto que a gente precisa para poder acomodar o seio. Por que a gente precisa entender dos seios das mulheres? Porque é obrigação do estilista e do modelista valorizar o corpo das mulheres. E tem algumas mulheres que o corpo tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de modificação, e através da modelagem, através da estrutura, através do tipo de modelo, a gente consegue valorizar esse corpo, valorizar a beleza dessa mulher, porque toda mulher tem a sua beleza e ela merece ser valorizada. Então, a gente entendendo o tipo de seio, as suas dificuldades, o seu formato, a gente consegue na modelagem, na costura e na estruturação valorizar esse corpo e, consequentemente, valorizar a beleza dessa mulher. Então, nós vamos falar aqui do primeiro tipo de seio, tá? Que são os seios redondos, tá? Eles estão falando aqui que os seios redondos, aqueles com colo superior bem marcado, geralmente são conquistados depois de uma cirurgia plástica, tá? Então, são seios volumosos, com volume tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Geralmente, na modelagem, esse tipo de seio dá muita pence invisível nessa região aqui de cima, de baixo, na lateral, em toda a volta dele, porque ele é um seio bem redondinho, tá? Então, quanto maior o volume do seio, mais pences invisíveis a gente precisa. Esse seio também ele ajuda muito na hora da modelagem, porque ele é um seio que se sustenta sozinho, tá? Ele não precisa de muita estruturação para ficar no local, então isso já ajuda muito na hora da construção da modelagem, porque o seio ele não força para baixo. Então, esses seios aqui, então esse tipo de seio, né, com silicone aqui, com cirurgia plástica, é o seio perfeito para poder fazer roupa, porque tudo que a gente faz fica bom e veste bem, não tem nenhum tipo de dificuldade, né? A não ser as pences invisíveis que nós vamos precisar usar em volta da modelagem. O próximo tipo de seio que eu trouxe aqui é o tipo de seio espaçado, que eles falam nesse site de cirurgia plástica que é o mais comum do que a gente imagina. São seios separados, chamados assim porque é um espaço maior entre eles, né? E tem um espaço maior aqui. Geralmente, quando a gente está trabalhando com esse tipo de seio aqui, ele não é um seio caído, tá? Ele pode estar aqui no local dele, ele pode estar na altura dele correta aqui, mas ele é separado, beleza? Ele pode ter volume em cima ou não, mas a característica maior dele é que ele é separado. Se a gente estiver fazendo uma roupa para uma mulher dessa, o ideal é usar sutiã, para que a gente traga um pouco esse seio mais para o centro, para que os recortes não fiquem aqui muito afastados. Por exemplo, tá? Então um seio muito afastado, e como nesse caso, em vez do bico do seio estar aqui, ele vai estar um pouquinho mais para cá, tá? Então na hora da gente fazer os recortes, pode ser que os recortes não fiquem muito harmônicos, eles fiquem muito afastados aqui do centro do busto. Tá? Então não fique tão bonito. Então, mulheres que têm esse tipo de seio, seria interessante na hora de tirar a medida, colocar o sutiã para poder trazer o seio um pouquinho mais para cá, para que a gente consiga colocar essa medida no molde, para que quando a gente for fazer os recortes, ele passe numa linha mais central e a modelagem fique mais harmônica. Então, nesse caso, através da modelagem, a gente vai valorizar mais o corpo dela. O outro seio que eu trouxe é o seio com assimetria mamária, tá?
Mamas assimétricas podem variar em comprimento e volume. Você já olhou no espelho e teve a impressão que um seio era maior que um outro? Por isso que eu falo que é muito importante a gente tirar as medidas sempre com o sutiã para a gente poder colocar o seio no lugar, porque pode acontecer da gente tirar a altura de busto de um seio e ele ser menor que o outro, tá? Então é importante sempre que a gente coloque o seio no lugar para poder tirar as medidas e colocar os dois na mesma posição para que isso não interfira na hora da nossa modelagem. Um outro tipo de seio que é muito comum são os seios caídos. Existem mulheres jovens e mulheres mais velhas que têm esse tipo de seio, tá? Esse tipo de seio aqui é o tipo de seio mais difícil da gente fazer roupa. Por quê? Essa mulher aqui, ela obrigatoriamente ela precisa usar peças com alça para a gente poder colocar esse seio aqui no local, tá? Para a gente poder sustentar esse seio. Se essa mulher daqui precisar, se ela quisesse muito usar um tomara que caia, eu precisaria fazer um tomara que caia bem justo, com cavalinha e com barbatana, e de preferência com aquela barbatana costurável, que é a mais resistente, para poder forçar esse seio aqui vir para o lugar, além do uso de bojo, tá? E principalmente na hora de tirar as medidas, tem que tirar as medidas também com o uso do sutiã. Por quê? Porque caso eu tire as medidas dela sem o uso do sutiã, a altura de busto aqui vai ficar muito pequena. Então, o raio do busto aqui ele vai vir para aqui para baixo. Então, vai me fazer criar um molde não muito harmônico e eu não vou valorizar o corpo dela. Tá? Nesse caso aqui, eu não tenho que fazer a minha modelagem exatamente igual o corpo dela. Eu não tenho que botar o raio do busto dela aonde ele está. Eu tenho que botar o raio do busto no molde aonde eu quero. Então, eu quero que o seio dela fique aqui. Então, eu vou desenhar o seio dela aonde eu quero. E através da modelagem, da estruturação, eu vou colocar o seio dela aqui e eu vou segurar ele aqui com a barbatana, com a cavalinha, com o bojo, com os ajustes, com o tipo de tecido, tá bom? O outro tipo de seio aqui é o seio atlético, né? Que são seios mais musculosos, um pouco mais espaçados e com pouco volume mamário. Geralmente, mulheres com tórax largo têm esse seio. Eles falam o seguinte, tá? Que os melhores sutiãs para poder valorizar esse tipo de seio é um seio com aro, tá? Porque ele dá uma levantadinha nesse seio. Porque as pessoas que fazem muita atividade física, pode acontecer delas emagrecerem e gerar um pouco de flacidez. Então, o peito ele é pequeno, mas ele pode dar uma leve caidinha. Como esse seio aqui ele é pequeno, ele não tem muito volume, ele não é um seio difícil para a gente poder fazer roupa, porque ele não dá muito ajuste, tá? Ele não tem muito peso. Um seio com muito peso, ele tem tendência a cair. E um seio com menos peso, ele tem tendência a ficar no local. Então, quando o seio tem tendência a ficar no local, é um tipo de seio mais fácil para a gente produzir a nossa roupa. Então, nesse caso aqui, ele é um pouquinho caído e um pouquinho espaçado. Então, também é bom a gente usar sutiã para eu poder levantar e juntar ele, para eu poder tirar as medidas e colocar o seio aonde eu quero no molde, tá? E por último aqui, eu trouxe o tipo de seios leste-oeste, que são seios que tem um bico aqui em direção para a lateral. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente também tem que colocar um sutiã, pedir à mulher para arrumar o seio aqui, porque senão a medida de entreceio vai ficar muito espaçado e na hora da gente fazer a nossa base, a região aqui do bico vai ficar muito para a lateral e aí o molde não vai ficar bonito. Então, tem que colocar sutiã, pedir para ela puxar o bico mais para o centro, para que você possa tirar uma medida mais harmônica para você criar uma roupa com o desenho da modelagem mais bonita. Então é obrigação do modelista aqui, nesse caso, identificar que o entreceio dela está muito separado e que se eu fizer desse jeito,
a roupa não vai ficar boa. Então a gente tem que criar alguns artifícios, que é posicionar o seio no local correto para poder valorizar o corpo dela posteriormente na hora que ela for vestir essa roupa, tá? Então nós vimos aqui nessa parte da aula que quando a mulher tem silicone e o peito dela tá no local, não precisa usar sutiã para poder tirar as medidas. Mas fora isso, se o seio dela tem algum tipo de alteração, ou ele é mais caído, ou ele é mais espaçado para a lateral, a gente precisa usar sutiã para poder tirar as medidas, tá? Uma outra coisa que eu quero falar que é muito importante é que o raio de busto, ele serve de guia para a gente poder traçar o nosso molde, tá? Então é muito importante a gente ter o nosso raio de busto desenhado para a gente poder desenhar a roupa em volta do raio do busto, tá? Então, por exemplo, vou fazer aqui um decote V. E aí no começo da aula eu desenhei um raio busto pequeno, um raio busto médio e um raio de busto grande. O que aconteceu? Que esse decote aqui, profundo, no raio de busto grande ele mostra muito seio. No raio de busto médio ele mostra menos seio e no raio de busto pequeno ele mostra quase nada de seio. Ou seja, sempre que a gente for traçar um molde, a gente tem que observar se está mostrando muito seio, porque pode acontecer da roupa ficar vulgar, ou do seio ficar muito exposto, ou do seio ficar pouco exposto, o decote ficar até fechado. Então, temos que observar que o tamanho de busto também interfere no desenho do decote. Isso não quer dizer que mulheres com seios grandes ou seios fartos não podem usar decotes tão baixos, tá? Podem sim, mulheres que têm seios grandes podem usar decotes baixos, mas às vezes não tão baixo. Talvez eu botasse um pouquinho mais para cima, um pouco. Tá? Então, quando você for fazer um decote, você tem que observar que ao traçar o decote, quanto que vai sobrar aqui de raio de busto, para você observar se essa sobra aqui vai deixar o seio muito exposto ou não. Vai depender do gosto da cliente, do estilo dela, da maneira como ela se comporta, tá? E a partir disso você consegue desenhar o seu decote. E todos os decotes a gente desenha em cima do raio do busto, tá? Então, decote V, decote alcinha, tomara que caia, ombro a ombro, todos os decotes a gente tem o busto como guia para poder traçar, tá? Seguinte, o raio de busto, ele é construído em quadrantes, tá? Então eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante, tá? E esses quadrantes, eles servem de guias na hora da construção dos nossos decotes. Por quê? Porque através dos quadrantes eu consigo posicionar as pences invisíveis. Como assim? Por exemplo, seguinte, desenhei um decote V aqui e estou com os meus quadrantes aqui, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Sempre que eu fizer um decote, qualquer tipo de decote, eu sempre vou posicionar aqui uma pence invisível no quadrante que ficar exposto. Ou seja, o quadrante 1 ele ficou exposto aqui, ó, de pele. Aonde tem pele exposta, eu vou posicionar a pence invisível, independente do tipo de decote. Vou colocar agora aqui uma frente única para você poder entender. Nesse caso aqui, eu fiz um decote frente única. E o quadrante que vai ficar exposto é o quadrante 2, que é onde vai ser desenhado o decote. Então aqui o raio de busto está me direcionando que eu vou fazer a pence invisível agora nessa posição. Agora eu trouxe aqui um tomara que caia, certo? E o tomara que caia, a parte que vai ficar exposta à pele é essa parte aqui de cima. E ela vai pegar tanto o quadrante 1 quanto o quadrante 2. Então, sempre que eu fizer tomara que caia, eu tenho que posicionar uma pence invisível nessa direção, tanto no 1 quanto no 2. Então, o raio de busto ele serve de guia tanto para desenhar os decotes, quanto para posicionar as pences invisíveis. Por isso que é importante ter ele desenhado no molde.
trouxe aqui 3 círculos, uma com a pence de 3 centímetros, o outro com a pence de 6 e um outro com a pence de 8. O que eu quero dizer sobre isso? Quanto maior o volume de pence, maior fica o meu cone. Quanto mais pontudo e maior fica meu cone, mais espaço eu tenho aqui para poder encaixar o seio. Ou seja, mulheres com seio grande e volumoso, eu preciso de mais volume de pence para eu poder ter mais seio. Mulheres com seios mais planos, mais baixos, eu não preciso de muito volume de pence, eu preciso de pouco volume de pence, eu preciso de um cone menor. E mulheres com seios médios, eu preciso de menos volume do que quem tem peito grande. Então eu vou fazer o cone um pouquinho menor. Então quanto mais plano é o seio, menor o volume de pence. Quanto mais alto é o seio e mais volumoso, mais volume de pence. Não estou falando aqui que você tem que usar 8, 6 ou 3, tá? Isso daqui são exemplos de pence com 3, pence com 6 e pence com 8 para que você veja os tamanhos que os cones vão ficar quando eu fechar aqui e que você possa visualizar o cone como ele fica quando a gente coloca os volumes das pences. Então aqui eu fechei os meus cones, tá? Um cone com 3, um cone com 6 e um cone com 8, tá? Então olha o cone com 8, como que ele ficou pontudo, tá? Olha aqui o tanto que ele ficou pontudo. O cone com 6, menos pontudo, um pouco mais plano, tá? Ou seja, aqui eu tenho menos volume, aqui eu tenho mais volume para poder o seio entrar. Olha o tanto de volume que eu tenho para o seio entrar, aqui eu já tenho menos, tá? E já no 3 aqui de pence tem pouco volume, tá? Ele tá bem baixinho, tá? Então, duas coisas. Quando eu estou trabalhando para um seio menor, eu posso usar aqui uma pence menos profunda, porque eu não tenho muita quantidade de seio. Quando eu estou trabalhando para um seio maior, eu preciso de mais profundidade de pence para poder encaixar esse seio, tá? Quando a gente está fazendo roupa folgada, não tem necessidade de usar uma pence muito profunda, igual essa, porque o fato da roupa ser folgada já tem espaço para o peito entrar nessa roupa, tá? A gente só faz pences profundas assim quando a gente está trabalhando com roupa justa, com decotes justos, que não tem nenhum espaço para o seio poder espalhar. Então o único espaço que ele tem para entrar é nesse cone, o resto está tudo justo. Então quando eu vou fazer uma roupa justa, geralmente eu uso pences mais profundas. Quando eu vou fazer roupa mais folgada, eu uso pences menos profundas. Então, independente se a mulher tem seio grande ou seio pequeno, se a roupa é folgada, eu vou usar pences com menos volume, tá? Se eu estou fazendo roupa justa, eu tenho que usar mais profundidade de pence, independente se a mulher tem mais seio ou menos seio. Se a roupa for justa e a mulher tiver um seio pequeno ou médio, eu poderia usar 6 centímetros de quantidade de pence, tanto em cima quanto embaixo. Se for a mulher com seio muito volumoso e a roupa for justa, eu posso usar 8 centímetros aqui de pence. Uma coisa que é muito importante você saber é o seguinte, que quanto maior a quantidade de volume de pence, mais bicudo fica a peça. Então, se a gente está trabalhando com peças com muita quantidade aqui, ó, de volume de pence, para poder entrar o busto, eu não posso trabalhar com peças com pence, né? Costurar pence. Na verdade, eu tenho que usar recorte ou franzido, porque senão fica aquela pence que quando costura no final, ela fica bicuda, tá? Então, você vê que com a de 6 não fica bicudo não, mas com 8 já fica. Com 3 eu posso fazer tranquilamente que não fica bicudo. Então, quando eu vou fazer peças com pences muito profundas, eu não posso costurar essa pence aqui. Eu tenho que usar recorte ou franzido, ou prega, tá?
Se eu estou trabalhando peças com 3 ou com 6, eu posso costurar essa pence que ela não vai ficar bicuda, tá? Então é muito importante que vocês entendam não só o tamanho do molde, mas também a questão de profundidade para poder encaixar o seio. Oi gente, então agora aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês, um corset justo e uma camisa folgada. Essa camisa aqui eu coloquei 2 centímetros de folga no busto e 2 centímetros de folga no quadril, tanto na frente quanto nas costas, o que dá um total de 8 centímetros de folga nela toda. O fato dessa peça aqui ser folgada, eu não tenho necessidade de colocar uma pence profunda aqui no busto, porque já tem espaço aqui para o busto poder, né, acomodar. A gente só coloca a pence profunda quando é peças justas. Peças folgadas eu não tenho necessidade de fazer o cone alto, tá? Eu coloquei aqui nessa peça 3 centímetros de pence aqui na lateral, mas eu também poderia ter feito ela sem nenhuma pence, porque ela já tem folga. Quando ela tem folga aqui na lateral, me dá a possibilidade de eu fazer ela sem pence de busto aqui. Mas se eu tirar essa pence, ela dá uma folguinha aqui na cava, o que não necessariamente é um defeito. Quando a gente está fazendo peças folgadas e com mangas, a gente pode fazer isso, tá? Nesse caso aqui do corset, é uma peça que eu ajustei na lateral, debaixo da barriga e aqui em cima do seio. Então, se eu fizesse uma pence pouco profunda aqui, né, igual essa aqui de 3 centímetros, eu iria consequentemente amassar o seio. Por quê? Porque o formato aqui da peça não ia ficar um cone profundo, tá? Não ia dar esse volume aqui. Então, consequentemente, eu iria amassar o seio e eu ia deixar a peça mais planificada, porque a gente aprendeu em aula que peças com pouco volume de pence deixa a peça mais planificada. Como essa é uma peça justa, eu preciso deixar ela mais alta na região do busto, para o busto poder entrar e poder encaixar. Tá? Então, por isso, nessa peça aqui, eu utilizei um total de 8 centímetros de pence, que foi 5 no busto, 3 na cintura, e aí vai dar aqui 8 centímetros de pence. Então, vocês precisam entender que quando vocês forem fazer peças mais justas, mais volume de pence, mais volume de caixa de busto. Quando for fazer peças mais folgadas, menos volume de pence, menos volumes de caixa de busto e, consequentemente, vocês vão conseguir fazer as peças de vocês. Então, o que eu quero falar aqui antes de encerrar a aula é o seguinte: lembra que lá na aula de correção de cava, a base que a gente colocou um bojo deu uma sobra aqui na cava? Aquilo ali foi o corpo pedindo mais volume de pence na lateral, ou seja, sempre que a gente provar uma base e der uma sobra na cava, é porque o corpo está pedindo mais caixa de busto na lateral e, consequentemente, dá uma sobra na cava. E o que aconteceu? Deu uma pence mais profunda, tá? Que foi esse caso aqui. Então, aqui eu tenho uma pence de 5 aqui na lateral e de 3 aqui, o que dá um total de 8 centímetros. Então, 8 centímetros eu tenho esse volume aqui de cone, que é um cone, né, mais pontudo. Então, a gente já sabe que o cone mais pontudo é quando a gente vai fazer roupa mais justa, beleza? Nesse caso aqui, que tem 3 e 3 aqui, deu um total de 6, que foi um cone médio, que é o que geralmente a gente usa na indústria, padroniza, a gente usa 3 e 3, um total de 6, que não fica nem muito baixo e nem muito alto, tá? Então, é um tamanho aqui meio que padronizado para tudo. Se eu quisesse ter só uma pence de 3 nesse molde aqui, eu poderia tirar aqui pela lateral, tá? Então, aqui, no meu caso aqui, eu tenho 3 centímetros de pence, eu desceria 3 aqui, retraçaria a cava, cortaria e deixaria aqui minha lateral reta. Aí eu tiraria essa pence aqui da lateral e aí eu teria só uma pence aqui de 3 centímetros, tá? Então, a gente viu aqui em aula que quanto mais justa a roupa, mais volume de pence eu preciso. Quanto mais folgada a roupa, menos volume de pence eu preciso.
vimos das dificuldades e das diferenças de cada tipo de seio e eu tenho certeza que com esse material, que com essa aula você vai conseguir produzir boas peças, tá? Espero que você goste dessa aula e que você tenha aprendido bastante.